Em fevereiro deste ano, o plenário do Supremo considerou que são responsabilidade do Estado os danos cometidos por tabeliães e oficiais de registro particulares. A ministra Rosa Weber disse que os cartórios realizam serviços públicos e, por isso, o Estado é responsável pelos erros cometidos por tabeliães e oficiais de registro. O cidadão, ele não pode, ele está se valendo de um serviço de natureza pública. Ele não pode viver em sociedade se ele não tiver os atos da sua vida civil todos objeto de registro. A ministra Carmen Lúcia lembrou que todos dependemos dos cartórios e, enquanto for assim, o poder público é obrigado a reparar danos causados por erros cartoriais. Enquanto dependemos de cartório e dependemos, é preciso que se afirme realmente a responsabilidade. Neste caso, temos, pela circunstância de, como disse a ministra Rosa, em que uma pessoa, como neste caso, em que, por um ato equivocado que provoque danos no seu patrimônio de bens jurídicos, acabe ficando um longo tempo sem exercer os seus direitos. Também votaram assim na sessão dos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Atualmente ele é um agente público. Conservou-se a denominação de serventuário, mas na realidade é um agente público. Pouco importa que não receba dinheiro do Tesouro, como acontece com os serventuários quando recebem das partes os emolumentos definidos em lei. Já o ministro Marco Aurélio votou contra a responsabilidade do Estado nesses casos. Ele não responde por atos de notários e de registradores, pouco importando a receita do cartório respectivo. Os ministros ainda determinaram que o Estado tem o dever de processar o tabelião ou o oficial de registro que errou para recuperar os recursos públicos gastos com indenizações. E essa conversa merece um detalhamento. Para isso, eu falo agora com Karina Zucolotto, consultora jurídica da TV Justiça. Karina, a decisão do Supremo foi por maioria de votos, né? Se o cartório provocar prejuízo a um cidadão, quem responde, quem paga é o Estado. É isso mesmo? É, exatamente. O Supremo acabou confirmando a jurisprudência e, nesse sentido, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou que o Estado deveria ressarcir um cidadão que teve um prejuízo justamente em razão da grafia errada do nome da sua esposa falecida na certidão de óbito e que, em razão dessa grafia errada, desse erro do cartório, ele não conseguiu dar entrada junto ao INSS para o recebimento da pensão por morte dessa sua esposa falecida. E, nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou, então, que o Estado reparasse esse dano causado a esse cidadão, independentemente de comprovação de dolo ou de culpa, mas que deveria ressarci-lo. E como a gente viu na reportagem, nesse caso, o Supremo ainda determinou que o Estado deve entrar com uma ação de regresso, que a gente chama, contra esse tabelião ou esse oficial responsável pelo erro, sob pena de improbidade administrativa. Então, deve buscar o ressarcimento ao erário desses danos causados. Na ação inicial, tratava-se de uma ação ordinária em que esse cidadão que teve a grafia do nome da esposa escrita equivocadamente na certidão de óbito, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que o Estado pagasse a ele um salário mínimo mensal, compreendido no período de julho de 2003 até junho de 2006, que foi o lapso temporal que ele teve o prejuízo, até efetivamente a Justiça determinar a condenação e o pagamento, atualizados, esses valores atualizados em correção monetária e juros de mora. Houve uma maioria formada, a gente viu, o ministro Marco Aurélio entendia que não havia, o pagamento, não teria o Estado que ser responsabilizado nesse caso, mas a maioria que prevaleceu foi no sentido dessa responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, o Estado deve arcar com esse pagamento. A ministra Rosa disse, é uma responsabilidade direta e solidária, e também, em sendo um serviço estatal delegado a entes privados, o Estado deve se responsabilizar também por esses danos causados. Isso foi tomado em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Essa decisão vale para vários outros casos na Justiça que aguardavam essa decisão do Supremo. Obrigado, Karina.